Olá pessoal, vamos então resolver mais alguns exercícios adicionais de cálculo. Este primeiro exercício pede-se para calcular a derivada primeira da função f de x, que é definida como sendo x ao quadrado mais 2x, e tudo isso elevado ao quadrado. Bom, trata-se de um caso típico da necessidade de utilização da regra da cadeia, porque nós consideramos então o que está entre parênteses como sendo u de x, ok? E consequentemente a minha função passa a ser u elevado ao quadrado. Então, para nós derivarmos f em relação a x, nós teríamos que derivar primeiro f em relação a u e depois derivar u em relação a x. Recapitulando, nós vamos definir u de x como sendo a expressão que está dentro do parêntese de f de x, ou seja, u de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2x. E a função f de x então vai ser igual a u elevado ao quadrado. E a regra da cadeia define a derivada de f de x vai ser a derivada de f em relação a u e depois a derivada de u em relação a x. Ok? Como foi definido que f de x é igual a u ao quadrado, derivando f em relação a u vai ser igual a 2u. E como foi definido também que u é igual a x ao quadrado mais 2x, derivando u em relação a x, nós vamos obter 2x mais 2. Por quê? A derivada de x ao quadrado é igual a 2x e a derivada de 2x é igual a 2. Então, substituindo-se as expressões de derivada de f em relação a u e a derivada de u em relação a x na expressão da regra da cadeia, nós vamos obter o seguinte, que a derivada de f de x vai ser igual a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Substituindo-se então as expressões, nós vamos ter que a derivada de f de x vai ser igual a 2 vezes u, que multiplica 2x mais 2. Mas u é igual a x ao quadrado mais 2. Reescrevendo então a expressão da derivada, vai ser igual a 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x, que multiplica 2x mais 2. Nós já poderíamos parar por aqui, eu já consideraria como certa essa resposta, embora seja possível trabalhá-la um pouco mais. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa resposta, multiplicando elemento a elemento aqui dos parênteses. Então vai ficar 2 que multiplica 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 4x. Então, isso vai ser igual a 2 que multiplica 2x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x. Nós podemos extrair 2 dos termos entre parênteses, okay? Dividir por 2 e colocar do lado de fora do parênteses e multiplicar pelo 2 que está de fora. Então vai ficar 4 que multiplica x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x. Então essa é a resposta desse problema. Uma resposta um pouco mais elaborada se comparada com a primeira. O próximo exercício pede-se para calcular a derivada primeira da função dada por 5 que multiplica e elevado a 3x. Bom, lembrando lá das regras de derivada, quando nós temos uma função definida por e elevado a u, sendo u uma função de x qualquer, a derivada de e elevado a u vai ser igual a e elevado a u vezes u'. Neste exercício, nós temos que f de x é igual a 5 que multiplica e elevado a 3x. Considerando então u como sendo igual a 3x, a derivada de u então vai ser igual a 3, porque a derivada de 3x é igual a 3. Então, reescrevendo a expressão de f de x, nós temos que f de x vai ser igual a 5 que multiplica e elevado a u. E a derivada de f de x vai ser igual a 5 que multiplica e elevado a u vezes u'. Substituindo as expressões de u e u' na expressão da derivada, nós temos que f' de x vai ser igual a 5 vezes e elevado a 3x vezes 3. Ou seja, a derivada de f de x vai ser igual a 15 vezes e elevado a 3x. Essa é a resposta do problema. O próximo exercício é pedido para calcular a derivada primeira de f de x, sendo que f de x é definida pelo quociente de 2x ao quadrado menos 3 por x ao quadrado mais 4x mais 1. Okay? E nesse caso, trata-se de um exemplo de aplicação de derivada do quociente de funções. Por quê? Se eu tenho uma função f de x definida por g de x dividido por h de x, a regra de derivada para f de x vai ser a derivada de g de x vezes h de x menos g de x vezes a derivada de h de x. E tudo isso dividido pela expressão de h de x ao quadrado. Bom,
Nesse exercício, nós temos que f de x é definida por 2x² menos 3. Então, essa expressão do numerador vai ser igual a g de x, e o denominador, x² mais 4x mais 1, vai ser equivalente à minha expressão h de x, ok? Bom, então, se g de x é igual a 2x² menos 3, a derivada de g de x vai ser igual a 4x, porque derivada de 2x² é igual a 4x e derivada de menos 3 é igual a 0. E se h de x é definida por x² mais 4x mais 1, a derivada de h de x vai ser igual a 2x mais 4. Por quê? Derivada de x² é igual a 2x e derivada de 4x é igual a 4. E derivada de 1 é igual a 0. Então, substituindo essas expressões de g de x, derivada de g de x, h de x e derivada de h de x na equação da regra da derivada do quociente de funções, nós vamos obter o seguinte. Isso vai ser igual ao que? Vai ser a derivada de g de x, que é igual a 4x, que multiplica a expressão de h de x, menos g de x, que multiplica a derivada de h de x. E tudo isso dividido pela expressão de h de x ao quadrado. Ora, multiplicando-se aqui os componentes elementos a elementos entre os parênteses, nós vamos obter o seguinte. Derivada de f de x vai ser igual a 4x² mais 16x, ou melhor, 4x³ mais 16x² mais 4x, menos 4x³ menos 8x² mais 6x mais 12. E tudo isso dividido pela expressão de h de x ao quadrado. Nós podemos cancelar os termos 4x³ menos 4x³ e considerar também que 16x² menos 8x² vai ser igual a 8x², e que 4x mais 6x vai ser igual a 10x mais 12, dividido pela expressão de h de x ao quadrado. Então essa é a resposta do exercício, ok? O próximo exercício pede-se para calcular a derivada primeira de f de x, e f de x é definida como sendo logaritmo de 5x ao quadrado. Lembrando lá da regra de derivada, para logaritmo, se eu tenho u, uma função de x qualquer, a derivada do logaritmo neperiano de u vai ser igual a 1 sobre u vezes u'. Okay? Neste exercício nós temos que f de x é igual a logaritmo neperiano de 5x ao quadrado. Nós vamos considerar então que u é igual a 5x ao quadrado e, consequentemente, a derivada de u vai ser igual a 10x. Ok? Bom, substituindo-se as expressões de u, derivada de u, lá em cima na equação da derivada do logaritmo neperiano de u, nós vamos obter o seguinte, que a derivada de x vai ser igual a 1 sobre u vezes u', fazendo-se então as devidas substituições, isso vai ser igual a 1 sobre 5x ao quadrado, que multiplica 10x, isso vai resultar então que a derivada de f de x vai ser igual a 2 sobre x. Então essa é a resposta do problema. O próximo problema, ele pede para encontrar os pontos de máximo ou mínimo de f de x se eles existirem. E f de x é definida por x² menos 3x mais 2. Lembrando então os passos, os procedimentos para encontrarmos máximos e mínimos de funções, o primeiro passo é o seguinte, encontrar a expressão da derivada de f de x. Então, nós vemos que a derivada de x² é igual a 3x². A derivada de menos 3x é igual a menos 3 e a derivada de 2 é igual a 0. Então já encontramos aqui a expressão da derivada de f de x. O passo seguinte é encontrar os valores de f de x, ou melhor, encontrar os valores de x para os quais a derivada de f de x é igual a 0. Então, fazendo com que a expressão da derivada de x seja igual a 0, nós temos que 3x² menos 3 vai ser igual a 0. Então 3x² vai ser igual a 3, podemos cancelar o 3 de um lado e de outro. Então vamos ter que x² vai ser igual a 1. Consequentemente, x vai ser igual a mais ou menos 1. Por quê? Se x for igual a menos 1 ao quadrado é igual a 1. Se x for igual a mais 1, 1 ao quadrado também é igual a 1. Portanto, para x igual a 1 e para x igual a menos 1, nós vamos ter um ponto de máximo ou de mínimo. Nós vamos descobrir quais são eles a partir dos próximos procedimentos. Bom, o passo seguinte então é calcular a derivada segunda de f de x.
Nós vimos anteriormente que a derivada primeira de f de x era dada por 3x ao quadrado menos 3. Consequentemente, derivando pela segunda vez, vai resultar em 6x. Ok? Bom, e o próximo e último passo é o seguinte: encontrar o valor da derivada segunda de f de x quando x for igual a menos 1 e quando x for igual a mais 1. O primeiro deles, vamos considerar x igual a menos 1. Então a derivada segunda de f de x, quando x é igual a menos 1, vai ser igual a menos 6. Por se tratar de um valor negativo, se trata então de um ponto de máximo. Ou seja, quando x for igual a menos 1, nós teremos um ponto de máximo. E agora, fazendo a mesma verificação quando x é igual a mais 1. A derivada segunda de f de x, quando x é igual a mais 1, vai ser igual a mais 6. E por se tratar de um valor positivo, então nós concluímos que trata-se de um ponto de mínimo, ou seja, quando x for igual a mais 1, nós teremos um ponto de mínimo. Então é assim que se resolve um problema desse tipo.